Que privilégio é estar aqui. Adoro estar no CTM. Comentei com esses irmãos agora, há pouco tempo, no jantar, de modo informal, que não existe nenhuma coisa que eu prefira fazer ou lugar onde eu goste de estar do que com os missionários, no serviço missionário, realizando o trabalho missionário e fazendo as coisas com o departamento missionário. O mecanismo sobre a direção do profeta que os chamou para a missão guiará sua missão enquanto estiverem no campo, trabalhará com os presidentes de missão e deseja que tenham uma boa experiência, proporcionando a cada um de vocês ferramentas como o manual, pregar meu evangelho e todos os auxílios que pudermos oferecer. Já percorri o mundo inteiro, acho que disse isso em todas as congregações que visitei e com certeza todos os grupos de missionários, que são muitos depois de tantos anos. Creio que estive em praticamente todos os continentes e em muitas nações desses continentes. Já testifiquei a missionários como vocês que minha missão significou tudo para mim em minha vida. Tudo. Nenhum rapaz poderia ter servido em missão e sido mais beneficiado do que eu. Espero que venham a sentir o mesmo. Espero que sintam isso com o que eu vou falar hoje. Ficarei muito decepcionado se não for o caso. Mas desejo que sua missão tenha para vocês o mesmo significado que teve para mim. Venho de uma família sem tradição no serviço missionário, pelo menos na família direta, a menos que talvez buscássemos algum antepassado distante, mas eu não tinha nenhum modelo próximo e nem sabia muito bem o que era missão. Não tinha uma ideia exata de quais roupas levar. Nossa organização não era tão boa e coordenada quanto é hoje. Foi há muito tempo, para falar a verdade. Ainda estávamos saindo da Arca de Noé quando recebi o chamado. Nem me lembro se havia uma lista de roupas, não me lembro. E eu não tinha a quem consultar, não tinha irmãos mais velhos, pai, mãe, ninguém com experiência de missão. Embora eu tenha ido para a missão tão sem conhecimento, inocente, confuso, perdido e desconcertado, ver essa experiência de 2 anos afetar para sempre, sempre, sempre minha vida é mais do que eu poderia agradecer ao Pai Celestial nessa longa lista de bênçãos para as quais não tenho palavras para agradecer nesta igreja, no Evangelho de Jesus Cristo, começando primeiramente e acima de tudo pela expiação e dádiva de seu Filho. Com isso veio a oportunidade de falar e aprender a respeito dessas coisas. Foi quando comecei a ter sentimento sobre isso pela primeira vez na vida. Eu passei pela primária, pelo sacerdócio arônico, pelo seminário, fiz as coisas que vocês fizeram e meu conhecimento não era maior do que o seu, o que é muito, ou talvez pouco. Ao iniciar esse período intenso de minha vida e sentir o que senti e voltar para casa e moldar todos os eventos significativos que vivenciei de lá para cá. Não estou exagerando e testifico disso solenemente. Todas as coisas boas que me aconteceram nos últimos 50 anos, 49, desde a missão, se deve, de uma forma ou de outra, àqueles breves 24 meses. Onde está o elder que fez a oração? Passei 24 anos na boa e velha Inglaterra. Sinto muita alegria e enorme satisfação por seu desejo de servir e, dessa forma, permitir que isso afete seus casamentos e suas escolhas futuras sobre os estudos, a profissão, a criação dos filhos, a atuação na comunidade e as responsabilidades que virão a desempenhar na igreja. Quero que vocês se sintam da mesma forma. Na verdade, vou encerrar o discurso falando disso. Mas obrigado por me fazerem reviver esses maravilhosos momentos que formaram e marcaram a minha vida, quando tantas coisas mudaram e aconteceram, coisas permanentes
e que abracei para a eternidade. Sou muito grato. Sou grato pelo programa missionário da igreja e desejo que voltem para casa, sentindo por ele o mesmo que senti e sinto. Gostaria de falar a vocês sobre este período em que vieram para a missão, o progresso efetuado pela igreja, os aperfeiçoamentos no programa missionário, nas normas missionárias e nos materiais missionários e por que vocês têm tanta sorte. Gostaria de salientar em especial que vocês vieram para a missão na era do manual Pregar Meu Evangelho. Já devem estar exaustos de ouvirem isso desde o minuto em que entraram nesse prédio e, por certo, não vão parar de ouvir a respeito no campo missionário. Mas gostaria apenas de falar um pouco por trás da história. Sou grato pela presença do Elder Hinckley e sua irmã Kathleen Hinckley Walker. Afinal, Pregar Meu Evangelho nasceu e se desenvolveu com a contribuição de pensamentos, ideias e sentimentos de muitas pessoas. Mas o início real foi o dia em que o presidente Hinckley discursou para um grupo de futuros presidentes de missão. O presidente Gordon B. Hinckley, pai das duas pessoas que mencionei, disse, na verdade, de modo mais discreto e cuidadoso do que eu, que havia algo errado no programa missionário. Algo não está certo. E o que motivou essa afirmação foi o fato de missionários voltarem para casa e não ficarem ativos na igreja. Quando ele disse isso, foi como se uma flecha me atingisse o coração. Afinal, ele mencionou aquilo que eu sempre senti, mas por algum motivo nunca consegui expressar, identificar ou até mesmo perceber que sentia. Mas quando ele falou sobre essa tragédia em sua vida, com voz embargada, e seu pai e do elder da irmã Hinckley, não era muito de mostrar emoções, mas quando ele disse com emoção que se qualquer missionário que trabalha sob nossa responsabilidade não permanecer fiel ao voltar para casa, fiel a essa doutrina, esses convênios, estes princípios e essas ordenanças, algo está claramente errado. Foi o início de um longo projeto que custou muito trabalho e de um departamento maravilhoso, representado aqui na congregação por muitos de seus membros. Foi preciso começar, parar, revisar, conversar e fazer várias tentativas, mas dessa experiência nasceu Pregar Meu Evangelho. O propósito fundamental é enunciado ainda melhor no próprio livro e nas palavras de outras autoridades gerais. Mas, a meu ver, a mensagem de pregar meu evangelho para vocês hoje é a mudança fundamental efetuada de modo de realizarmos a obra missionária. Primeiro, precisamos converter vocês e só depois descobrir como converter os pesquisadores. Durante 100 anos ou mais, íamos diretamente ao pesquisador. Desde o início já dizíamos do que o pesquisador precisa ou precisa ter. E isso continua valendo. Ainda temos de fazer essas perguntas. Ainda temos que saber o que o pesquisador precisa saber, sentir e fazer, a fim de filiar-se à igreja e para que tenhamos uma missão bem-sucedida. Mas estávamos pulando uma fase, estávamos queimando uma etapa, deixando de lado o aspecto para o qual o presidente Hinckley e certamente muitos outros antes dele tinham fixado as bases. Ou seja, o fato de que há algo antes de chegarmos ao pesquisador. É preciso chegar ao missionário. Antes havia palestras memorizadas, mecânicas, lições escritas, que não deixavam de ser excelentes. Foi na época de minha missão, memorizei as lições, decorei minuciosamente cada palavra dessas lições. Elas eram bastante eficazes, talvez mais do que qualquer coisa que fizemos antes. Tínhamos um ponto de partida, reduzimos as palestras a um número razoável, havia uniformidade no ensino, tanto que chamamos um sistema uniforme para ensino do Evangelho. Mas ainda assim não era o bastante, pois de algum modo os casos identificados não eram os únicos, haviam muitos.
Vocês devem ter conhecimento de situações, bem como eu, em que as palavras saíam automaticamente e entravam por um ouvido e saíam pelo outro, ou até entravam nos dois ouvidos ao saírem da nossa boca, mas nunca chegavam ao coração. O Evangelho nunca chegava aqui ao coração do missionário. Assim era como se falássemos aos pesquisadores: entrem e ouçam em silêncio, vou dizer o que preparei. Não importa se sua mãe acabou de morrer, se seu filho está usando drogas, não me interessa se você está divorciando, se acabou de bater o carro, sente-se, tem uma mensagem e você vai recebê-la. Bem, de lá para cá aprendemos que isso pode ou não funcionar, e na maioria das vezes não funcionava. Aprendemos que é preciso ir até onde o pesquisador está antes de conseguirmos trazê-lo para onde estamos. É necessário descobrir onde o pesquisador está no que diz respeito à sua vida, sua família, seu casamento, sua infância, sua educação ou seu grau de frustração econômica. Vocês precisam conhecê-los e identificar-se com eles de modo legítimo e só depois podem dizer: venham comigo ao bosque sagrado. E depois, venham comigo ao jardim do Getsemane. E por fim, venham comigo ao Calvário. Estávamos sendo ingênuos ao achar que as pessoas nos seguiriam nessa jornada com ou sem nosso interesse e nossa identificação com o que elas estavam sentindo e vivenciando. O irmão Steve Allen, nosso diretor-presidente que está na congregação, hoje um dos administradores mais brilhantes da igreja, ele fez estudos, muitos deles com pessoas presentes aqui hoje, por muitos anos, e assim tomamos ciência desses fatos horríveis. Chegamos a contratar pessoas para ouvir os missionários. Pagamos uma firma para agir como se fossem pesquisadores, a fim de sabermos a opinião das pessoas sobre o que os missionários estavam fazendo, conseguindo ou deixando de conseguir. E sabem o que a maioria deles disse? A maioria disse: se não estivesse sendo pago para ouvi-los, eu pediria que fossem embora. O que acontece quando não estão recebendo por isso. Com isso em mente, essas pessoas contratadas criaram situações fictícias, agindo como se fossem pesquisadores e inventando histórias. Quando os missionários estavam prestes a começar, elas diziam: hoje não é um bom dia. Fiquei sabendo que meu pai não está bem. Está entre a vida e a morte, ou algo do gênero. O teste era que os missionários fariam nessa situação. Será que estão atentos a isso? Será que ao menos processaram o que foi dito? O que o pesquisador acaba de saber da morte iminente do pai? Ou será que diriam: que bom, olha, irmão Barros, e em seguida começariam a dar a primeira mensagem conforme o programado? Espero que não. Ou então alguém dizia: não seria uma boa hora para conversar. Não é um bom momento para a visita dos missionários. Meu filho foi expulso da escola. Ele tem 15 anos. Não sei o que fazer com ele. Sou mãe solteira. Não sei o que fazer com esse menino. Simplesmente não é a hora de ouvir os missionários. Será que não era uma boa hora para os missionários? Com certeza seria uma boa hora, assim como a situação anterior poderia ser uma boa hora. Qualquer situação pode ser uma boa ocasião para os missionários, caso tenham ouvidos para ouvir e olhos para ver. Mas essa é a parte que por muito tempo parecia estar faltando. É o elo perdido que o presidente Hinckley identificou e pediu ao Conselho Missionário e ao Departamento Missionário que começassem a abordar e tentassem aperfeiçoar. Assim nasceu Pregar Meu Evangelho. Foi assim que iniciou, que estou repetindo por questões de ênfase, elders e sisters. Sentimos que se pudéssemos chegar a seu coração, se vocês conseguissem ouvir as pessoas com o coração, conseguissem enxergá-las não com meros batismos futuros ou apenas números na prestação de contas de domingo à noite, se vocês conseguissem vê-las como filhos de Deus, com vida real, necessidades reais, sonhos reais e tristezas reais, e as ouvissem, orassem e fossem guiados pelo Espírito para saber o que dizer, se estudassem com afinco para conhecer o Evangelho e saberem o que dizer, veríamos a obra missionária começar a ser, e certamente na vida do missionário, veríamos a obra missionária ser o que Deus sempre quis que fosse. Vou contar uma linda e maravilhosa história. Vou resumi-la em 30 segundos ao longo do relato de Wallace Toronto.
que fez missão na Tchecoslováquia, ou no que for a Tchecoslováquia, no período entre guerras, após a Primeira Guerra Mundial e a ascensão de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ele e seu companheiro bateram numa porta. Ela abriu um pouco e uma mulher olhou quem era e em seguida fechou a porta violentamente. Apesar dos pés hábeis e do coração alerta, eles não conseguiram entrar, mas se recusaram a ir embora. A propósito, sejam um pouco mais persistentes, mas não deixem de ser corteses e atenciosos. Não sejam insensíveis. A irmã Holland tem uma vendedora de Avon mais persistente do que vocês. Ela vai todas as semanas, apesar de apenas vender rímel, viram? Veja um pouco persistente, não desanime com respostas negativas. Quantas vezes o Salvador precisou ir aos nefitas? Quantas vezes ele foi ao templo em abundância para anunciar quem era e o que faria na ocasião em que apareceria para eles? Ele precisou fazer o anúncio 3 vezes. Talvez seja preciso voltar a determinada porta, talvez seja importante retornar contatos com certos pesquisadores. Talvez seja preciso achar outra maneira de voltar a esse coração. Não desistam facilmente. Eles bateram na porta várias vezes. Por fim, a mulher tornou a abrir e disse em tcheco, um tcheco não muito bom, que eles precisaram ir embora. E eles perguntaram: o que fizemos? Somos inocentes, somos apenas visitantes aqui. Viemos dar uma mensagem, viemos de boa vontade. O que fizemos de errado? Ela disse: vocês são ministros, não são? Eles responderam: sim, somos ministros. Ela disse: basta para mim, chega, chega. E começou a fechar a porta de novo. Dessa vez eles não tiraram o pé da porta, porque o que há de errado com os ministros? O que há de errado conosco? Fale, explique o motivo. Algo tocou o coração dela e tenho certeza de que foi o Espírito do Senhor e, em parte, também a persistência desses missionários. Ela começou a contar uma longa história. Resumindo, ela disse: ela teve uma filha que depois morreu. Não sei onde estava o pai. Acho que havia um pai, mas talvez tivesse morrido na guerra. Não sei. Em todo caso, o pai não estava presente no lar. Com cerca de 3 anos de idade, a filhinha faleceu. A mãe ficou totalmente arrasada e desesperada. Se foi no contexto da guerra, não sei. Ela foi até o ministro local em busca de ajuda. Pediu por consolo, pediu por conselhos. Tudo aquilo que se pode perguntar a um ministro quando tem momentos de luto, dor e tragédia na vida. E vejamos o que o ministro respondeu, pelo menos segundo o relato dos missionários, cuja exatidão não posso garantir. Parece um pouco ríspido, mas é assim que foi contado por eles, com base no relato dela. O ministro virou-se para ela e disse: não tenho nada a dizer. Aquela menininha está no inferno e você também vai para lá um dia, pois não a batizou e há tempos não põe os pés nesta igreja. Mas agora, na hora do desespero, vem correndo para cá. Está esperando o quê? E virou as costas. Nem sequer consigo imaginar isso, mas esse foi o relato. Foi uma resposta tão dura e direta, ou ao menos tão errada, que ela prometeu a si mesma 2 coisas ao ir embora. Nunca mais põe os pés naquela igreja. E nunca mais dirijo a palavra ao ministro. Em hora de aperto ou de festa, em hora de alegria ou tristeza, nunca falarei com o ministro de novo. Foi por isso que ela perguntou: vocês são ministros? Quando responderam afirmativamente, ela bateu a porta. O que vocês fariam, elders, sisters? O que fariam? Se fosse como o Elder Holland era na missão, estarão com as 6 palestras na ponta da língua e na ordem exata de apresentação e terão de dar a primeira antes da segunda e a segunda antes da terceira. E seu companheiro está pronto para a parte dele, pois os novatos só conhecem sua própria parte e assim por diante. O que fariam? Vou dizer o que Wallace, Toronto, fez em 1928, bem antes de meu tempo como missionário ou seu. Ele perguntou a ela, em seu tcheco bem quebrado: gostaria de saber onde está sua filha? Anos depois, essa mulher contou pela primeira vez na vida: senti o Espírito do Senhor. E ela abriu a porta, mas sem os deixar entrar. Ainda estavam conversando na porta, missionários persistentes. Ela abriu um pouco mais a porta e disse: eu daria qualquer coisa para saber onde está minha filha.
E o Wallace Toronto, que ainda estava aprendendo tcheco a duras penas aos 21 anos de idade, abriu o livro de Mormon e, junto à porta, leu para ela, no melhor tcheco que conseguiu, o capítulo 8 de Moroni. A notável carta de Mormon a seu filho sobre o abominável batismo de criancinhas e porque elas são salvas pela graça de Deus e a expiação de Cristo em sua inocência e levadas ao reino dos céus pela misericórdia e majestade da expiação do Senhor Jesus Cristo. "50 anos depois, quando o filho do Elder Hinckley e o meu foram companheiros na República Tcheca, a história dessa irmã continuava bem viva, embora ela já estivesse falecida. Havia uma tradição ainda bem viva nesse país sobre essa mulher já falecida, cujo legado para a igreja ainda era bem conhecido entre os membros da igreja, e pelo menos alguns missionários tinham também ouvido falar dela, e da maneira em que se filiou à igreja logo após a Primeira Guerra Mundial. Pouco depois, a Tchecoslováquia foi fechada de novo, como devem estar lembrados, pois o país foi um dos primeiros a cair diante da ascensão do nazismo na década de 30 e da Segunda Guerra Mundial e sofrer as consequências do conflito. O comunismo e a divisão da Europa, portanto, durante um total de cerca de 75 anos, o país viveu uma guerra após a outra, uma ocupação após a outra. Em meio a tudo isso, essa irmãzinha e um grupo de irmãs iguais a ela, pois não havia muito sacerdócio, mantiveram a igreja viva e a chama da fé acesa na Tchecoslováquia. Até que, por fim, em nossa época, essa missão pôde ser reaberta. E nossos filhos e alguns de vocês, alguns aqui presentes, devem estar indo para a República Tcheca ou Eslováquia ou países vizinhos, podem ver um novo dia raiar e a igreja tornar a crescer sobre os alicerces dessas irmãs que guardaram o dízimo numa jarra. Elas oraram, ansiaram e esperaram pelo dia em que algum portador do sacerdócio de algum lugar próximo viria e administraria o sacramento. Elas continuaram a orar, a cumprir seus deveres e fazer o melhor possível, mesmo em circunstâncias difíceis, com a falta da liberdade religiosa. Não sei quem foi essa irmã, não sei seu nome, não sei quanto da história é real e quanto é lenda, e não sei como será vista nos próximos 40, 50 ou 60 anos. Mas sei que essas histórias são repetidas no mundo inteiro, elevando a força de um missionário que sabia o que estava em Moroni 8. Deve ser por isso que chegou ao coração dos missionários. Essa é a etapa que estava faltando antes. Honestamente, era um salto que não convinha dar, pois oferecíamos informações pré-fabricadas a serem imediatamente repassadas aos pesquisadores. E nem sempre conhecemos as necessidades dos pesquisadores. Pelo menos na sede da igreja não conhecemos. Vocês vão conhecer, mas não conhecemos. Assim, pregar meu evangelho é uma tentativa de levar o evangelho de Jesus Cristo à sua vida. E jamais voltem da missão. E se esqueçam daquilo que vocês realmente ensinaram. Como poderiam voltar e olhar um pesquisador nos olhos? Como poderiam voltar e olhar um companheiro nos olhos? Como poderiam olhar um membro, líder do sacerdócio, professor da primária, recém-converso ou alguém que luta a fim de permanecer firme no Evangelho? Como podem ir e fazer isso e dizer que acreditam e achar que são missionários do Senhor Jesus Cristo? Que são testemunhas, chamados a servir, Cantem esse hino 10.000 vezes. E vocês são chamados. E eu digo, e daí? Quando? Por muito tempo. E a que preço? Vou voltar a esse ponto antes de terminar. Mas para mim, essa é a lição que quero que aprendam acima de tudo, de toda a instrução que vão receber aqui no CTM e no campo missionário. Esse é o ponto fundamental que desejo que levem ao campo, do CTM para o trabalho. Vocês precisam se converter antes de terem qualquer esperança de conversão de pesquisadores.
Tudo começa em seu coração. Vocês devem se importar o bastante para aprender o Evangelho e seguir o Espírito e estar preparados para ir até onde está o pesquisador. Achar o pesquisador aqui e ir até ele, e achar esse outro lá e chegar até ele. E façam esse trabalho como faziam os antigos. Essa é a verdadeira obra missionária de Pedro, Tiago, João, de Alma, Moleque, de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Era assim que os antigos faziam. E creio de todo o coração que nestes últimos dias, nesta que é a maior de todas as dispensações, estamos mais perto de proceder como os antigos. E oro para que vocês tenham êxito. Há 3 coisas, na verdade várias coisas, que aprendemos que os missionários não fazem muito bem. Como um todo, os missionários se saem miraculosa e maravilhosamente bem. É uma das maravilhas do mundo pedirmos que façam o que fazem e vermos vocês saírem-se tão bem. Mas ao tentarmos ensinar e salientar alguns pontos, permito-me abordar hoje 3 coisas que eu gostaria que vocês observassem nas próximas semanas e meses, tentando aplicá-las e tirar o máximo proveito delas enquanto estiverem aqui e no campo missionário. A primeira é aprendemos que os missionários não estudam muito bem. Isso não quer dizer que vocês não leem as páginas designadas, não quer dizer que talvez não sejam muitos leais. Espero que sejam leais às regras e diretrizes da missão e ao manual Pregar Meu Evangelho, que estipulem um período de estudo, tanto individual quanto com o companheiro. Mas nesta nova era, elders e sisters, o estudo assume um novo significado, uma importância, uma missão e uma mensagem certamente maiores do que em minha época de missionário. Vocês precisam ser missionários infinitamente melhores do que fomos eu e meus companheiros, e do que foram as pessoas da igreja nas décadas passadas. Para estarem mesmo à escuta das pessoas, preparados pessoalmente, profundamente investidos, perfeitamente imbuídos, e para ensinarem com poder, terão que empenhar-se. Isso significa estudar, e é por isso que desejamos que se levantem bem cedo. Detesto falar de obediência, mas a obediência é a primeira lei de todas. Lembro-lhes de sua experiência no templo e sua experiência de vida e o que certamente será sua experiência na missão. Me digam como é sua obediência e poderei dizer como será sua missão. Não poderia dizer nada mais eterno que isso, e tudo começa com algo simples, como se levantar na hora certa da manhã. Não é que queremos ser mais rígidos que a mãe de vocês, ou fazer a vida difícil, trazendo café na cama. Afinal de contas, nós não tomamos café. Seja o que for, se pedimos que levantem, trabalhem bastante e comecem cedo, há um motivo para isso, é que vocês precisam estudar. Temos 2 membros dos 12, chamados Russell. Se sua mãe precisasse ser operada do coração, quem chamaria o Elder Nelson ou o Elder Ballard? Ambos têm Russell no nome e ambos são homens maravilhosos. Alguém teria dúvida na escolha? Alguém? Bem, nem vou pedir votos, mas acho que se tivesse noção da realidade, dirão, podendo escolher, chamo o Elder Nelson. Com isso, não desmerecendo o Elder Ballard, que também tem um canivete bem afiado, ele pode ir até lá e fazer um belo corte. Mas é provável que vocês digam, não, obrigado, prefiro o Elder Nelson. Por quê? Por uma única e simples razão. Ambos são bons homens, ambos são sumos sacerdotes, ambos são maravilhosos. Não estou falando de ministério espiritual, mas contando uma pequena parábola. Vocês escolheriam o Elder Nelson porque ele tem prática. Preferem a ele porque já fez 10.000 cirurgias antes de operar sua mãe. Ele conhece a aparência de um coração saudável e de um coração doente. Sabe quando uma aorta está trabalhando ou não. Sabe quando uma válvula está funcionando ou não. Sabe quando o coração está enfermo e quando não está. Já viu tudo isso muitas vezes. Estudou, tem vivência disso. Passou noites com os pés na água fria para conseguir estudar aqueles enormes livros de medicina antes de operar sua mãe. É isso que seus pesquisadores merecem. Nós não nos desculpamos de pedir que estudem. E não nos furtamos de pedir que estudem em plena era de pregar meu evangelho, pois não podemos prever agora quais serão as necessidades dos pesquisadores. Não posso dizer que em determinado dia será Moroni 8. Moroni 8 não estava em lugar nenhum no plano. É óbvio. Vocês precisarão ter esse conhecimento, aplicá-lo e levá-lo no coração. Nada substitui isso.
E vocês terão de fazer o estudo com o companheiro. A propósito, quando são desobedientes, quando desperdiçam a manhã e são indisciplinados, a primeira coisa que perderão é o estudo com o companheiro. Confia em mim, sei do que estou falando. Conheço vocês, conheço a missão, conheço os missionários. Terão tempo para comer alguma coisa, estudar um pouco sozinhos e fazer uma oração, só que não terão tempo para sentarem e fazer práticas juntos, estudarem juntos e planejar o que farão como dupla. Mas neste evangelho ensinamos 2 a 2. Ninguém vai dar lições sozinhos. Vocês precisam estudar, e precisam estudar juntos. Isso é mais difícil do que ter os pés na água fria e estudar livros de medicina. Vão precisar de 2 pessoas, 2 elders e sisters, com os pés na água fria, dividindo o livro de medicina para descobrir como fazer isso. O estudo alcançou um novo e mais elevado patamar de importância nessa época, do manual Pregar Meu Evangelho. E desejamos que conheçam o Evangelho. Vocês terão de saber onde ir, ter seus esboços e já uma base muito boa. Há uma boa sequência de lições e princípios a serem abordados, mas vocês precisarão estar atentos. A família X não vai ouvir o que ouviu a família Y, e a família Z vai ouvir algo totalmente diferente. Vai ser assim às 2 da tarde, às 6 da noite e às 8 da noite, e tudo isso no mesmo dia. Comigo não era assim. Antigamente, garanto que essas famílias teriam ouvido as mesmas coisas, as mesmas palavras e mensagens, tudo igual. Basta adicionar o piloto automático e não é à toa que vocês terão mais sucesso do que nós. E o mundo precisa que vocês tenham mais êxito do que nós e do que qualquer geração passada de missionários. A outra coisa que aprendemos sobre os missionários é que eles não se preparam muito bem. Sabe o que significa preparar-se quando eu era missionário? Sabem? Preparação consistia na cansativa decisão do local onde íamos bater nas portas naquele dia. Era essa totalidade de nossa preparação. Que rua vamos percorrer hoje? Nossa, tinha que ser gênio para isso. Era preciso olhar um mapa e, então, escolher uma rua. O que significa para vocês preparação e planejamento? Significa tudo o que estou dizendo sobre estudo e muito mais do que precisa a família Soares, a família Gonçalves, do que precisa a família Silva, do que essas pessoas precisam, onde estamos, como foi a última lição, o que faremos na próxima. Qual é a minha parte e qual é a sua? Não seria melhor nos ajoelharmos de novo e vermos o que o Senhor pode nos dizer sobre esse processo? Isso é um planejamento com P maiúsculo na era de pregar meu evangelho. Avaliar como foi a visita com os pesquisadores, tomar notas, examinar a agenda em casa à noite antes de sair na manhã seguinte e no planejamento semanal. Isso torna as reuniões de distrito e zonas mais significativas. Estamos falando de pessoas reais, com necessidades reais e do desafio real de batizarmos e convertermos pessoas num mundo que se afasta cada vez mais e mais do compromisso cristão. Vocês precisam ser muito melhores do que eu fui. E o planejamento precisa ser feito de modo cuidadoso ao usar o tempo e a parte da área de proselitismo que vocês vão cobrir. E se houver um pouco de tempo livre, o que vão fazer? Como está o seu livro de área? E quais são os planos alternativos? Isso foi mencionado apenas por cima na minha época. Talvez alguém até tivesse mencionado, mas sem conseguir dar a devida importância. Mas para vocês é importante. A última coisa e a mais séria que descobrimos que os missionários não fazem muito bem é ensinar para gerar compromissos. Vocês não tiveram muita experiência prévia de ensino. Não proporcionamos muita experiência. Vocês não ensinaram muito na igreja antes dos 19 anos. Talvez tenham ensinado um pouco. Talvez tenham recebido alguma designação na primária, substituído alguém na classe do sacerdócio ou algo parecido, mas não muito. E agora, da noite para o dia, esperamos que vocês se tornem grandes professores da mensagem mais importante que as pessoas ouvirão em toda a vida. Estamos elaborando no Departamento Missionário e no Conselho Executivo Missionário neste ano e desde o ano passado, novos programas que já existirão em sua missão quando chegarem lá nos CTMs até no meio deste ano. Quando seu irmão e sua irmã chegarem no CTM, vamos tentar ajudá-los a ser melhores professores, e não só melhores alunos. Vai ser preciso bastante estudo, vai ser preciso um bom planejamento, mas afinal de contas, quando estiverem frente a frente com os pesquisadores na casa deles, vocês terão de enfrentar a situação. Precisarão dar conta do recado, e eles precisarão sentir e aprender a ponto de sentirem o desejo de assumir o compromisso de entrar para a igreja e honrar os convênios que farão com Deus, desde os mais básicos até os do templo e da vida eterna.
Que milagre é ver isso acontecer. Que milagre absoluto é isso poder acontecer. E nada disso é possível sem esse novo missionário que vive pelo Espírito, roga ao Senhor e faz tudo ao seu alcance. Ele não mede esforços para estudar, preparar-se e ensinar com técnica, poder e autoridade. Poder e autoridade são palavras sempre usadas no livro de Mórmon. Eles ensinam com poder e autoridade. É raro ensinarmos, seja com poder ou autoridade. Não agimos como possuidores de autoridade, mal ousamos demonstrar entusiasmo suficiente para sugerir que temos poder. E aí então não sabemos por que o Mar Vermelho não se abre ou por que não convertemos milhares como fez Amon. Podemos melhorar nisso, podemos nos sair melhor e crescer nessa direção. Para isso precisamos de um tipo de missionário magistral, moderno do século XXI, à altura da última e maior de todas as dispensações. Amo-os por terem aceitado o chamado. Amo-os por acreditarem e saberem que podem cumpri-lo por tratar-se da obra de Deus. O Espírito do Senhor é o ingrediente primordial, essencial e supremo. É por isso que o exemplo da medicina não é muito boa, pois podemos ser excelentes cirurgiões já no primeiro dia no campo missionário. Basta terem consigo o Espírito do Senhor e colocarem todo o coração na obra. Desde o primeiro dia em diante, seja um tipo de missionário que devem ser, o que inclui um esforço honesto para estudar, planejar, ensinar com entusiasmo, convicção e total honestidade. Para isso, não é preciso de diplomas ou certificados recebidos nas universidades locais. O próprio Espírito do Senhor derramará tal dom sobre a sua cabeça e revestirá seus ombros com esse manto de autoridade desde o primeiro dia, no primeiro dia. Sejam honestos conforme lhe pedimos, numa época em que vocês precisarão ser os melhores missionários que essa igreja já teve. É isso o que precisam ser. O mundo está conturbado e se compreendermos as Escrituras, veremos que continuará. Os últimos dias, por mais grandiosa e sublime que seja essa dispensação na igreja, não oferecerão um espetáculo agradável para o mundo como um todo. E nós também seremos afetados, somos afetados por tudo isso. E vocês são a resposta de Deus. Vocês são a esperança de Israel. Vocês são a esperança de Israel. E têm somente 19 anos de idade. Ou 20, 21 ou 22, seja lá o que for. Assombro me causa o papel dos missionários, bem como o fato de Deus, de algum modo, conhecer o potencial de pessoas como vocês, pessoas como eu. E é uma obra maravilhosa e um assombro. Permitam-me encerrar com um ponto que abordei no início. Ao contrário do esperado, vai ser sobre vocês. Já refleti profundamente sobre o apostolado. Não vou me deter nisso hoje, mas em algum tempo no futuro, numa poltrona com pipoca e chocolate quente, vamos falar do chamado para o apostolado. Em todo caso, senti-me impelido a ler tudo a meu alcance sobre os apóstolos do passado e de hoje, como simples intuito de aprender. Essa é a parte que deixarei para outro dia. Nesse estudo, fui atraído repetidamente a Pedro, o apóstolo presidente naquela época e ainda hoje, o apóstolo que trouxe o sacerdócio de Melquisedeque e as chaves apostólicas de volta à terra nessa dispensação. Pedro tem um papel primordial no apostolado e no trabalho do sacerdócio de Melquisedeque neste mundo. Mas ao fim da vida e do ministério mortais do Salvador e sua partida, Pedro sentiu-se desamparado, como talvez a maioria de vocês agora. E caso não se sintam assim no momento, esperem para ver as primeiras 24 horas no campo missionário e depois me liguem. Aí saberão do que falo. Ainda assim, Pedro sabia que estava no comando, sabia que era o presidente da igreja e, por assim dizer, a despeito de quem tivesse sido o apóstolo sênior. Mas agora Jesus se fora.
fora crucificado. A tumba estava vazia. Ele e João tinham corrido até a tumba e a encontraram vazia. E esse turbilhão de experiências abateu-se sobre eles. Em questão de horas, no máximo dias, eles disseram, o que vamos fazer agora? Não sei se alguém fez essa pergunta, afinal, eles não tinham total conhecimento, com no máximo de 36 meses na igreja. Não é? Já imaginaram escolher para o quórum dos 12 pesquisadores que nem sequer foram à igreja ainda, ou recém-conversos que estão na igreja há no máximo 36 meses? Temos de dar um desconto e ser compreensivos com eles, pois já estavam fazendo até demais. Eles não compreendiam tudo. Ele continuou a avisar que partiria. Continuou com as parábolas a falar de pessoas que destruiriam o templo em 3 dias e ele o levantaria. Eles não compreendiam as palavras dele, muito menos que os fariseus. Todos achavam que se referia ao próprio templo e acharam que ele poderia reconstruir o templo. Simplesmente não compreendiam. E ele continuou tentando ser doce, manso e profético, mas eles eram jovens, inexperientes. Ele sempre dizia, quando te converteres, confirma teus irmãos. E depois do ocorrido, as pessoas se voltaram para os 12, agora 11, e perguntaram a Pedro, o que devemos fazer? O que foi que ele deve ter respondido? Foram meses excelentes. Foram 36 meses maravilhosos. Esses últimos tempos foram ótimos. Tudo foi esplêndido. Vimos grandes ensinamentos, testemunhamos milagres maravilhosos, presenciamos curas, estávamos no Sermão da Montanha. Nós o vimos andar sobre a água. Talvez Pedro não se atrevesse a dizer tudo o que estava na mente em todos os momentos, mas as lembranças estavam na mente. E por ter dito isso, não foi grandioso? Não foi maravilhoso? Vamos pescar. Ele não sabia o que fazer. Acabou. Ele partiu. Talvez eles também acreditassem até certo ponto na missão política do Messias. Talvez por terem sido antes bons judeus ortodoxos e até continuarem sendo um pouco, talvez tenham pensado, tudo o que achávamos da missão do Messias talvez signifique outra coisa. Então vamos pescar. Vamos fazer o que sabemos fazer. Era isso que fazíamos quando ele veio até nós, então vamos. E assim foram. Voltaram para Galileia e foram pescar. E supunham que a vida continuaria. Mas algo aconteceu. Foi numa manhã bem cedo, eles tinham pescado a noite toda, mas sem sucesso. No Mar da Galileia se pesca à noite. Não conseguiram absolutamente nada, nada, nenhum peixe. Então, ao longe, no lago, a visão é bastante nítida e o som se propaga muito bem pela superfície da água. Eles viram uma figura, que fizeram uma fogueira e acenava para eles e perguntava como foi a pesca. Eles disseram, foi um fracasso, terrível. Vocês também vão passar por dias assim. Então eles relataram que foi péssimo, não tinham conseguido nada. Então ele recomendou, lance as redes no lado direito do barco. Tenho certeza que alguns deles perguntaram, quem ele acha que é? Quem é esse que aparece tentando nos ensinar depois de passarmos a noite inteira tentando? Após tanto trabalho, vem ele, no conforto da terra firme, querendo nos ensinar o que fazer aqui no barco. Não sei se eles disseram isso mesmo, mas aposto que alguém fez. Eles devem ter obedecido com certa relutância por desespero, pois precisavam de alimento agora que tinham voltado à antiga atividade. Já que tinham que pescar, lá foram eles, lançaram as redes no lado direito do barco e nem conseguiram trazê-las de volta, pois afundariam o barco. Um dos milagres foi que as redes não se rasgaram, mesmo com tantos peixes. Eles não conseguiram pôr os peixes no barco. E João disse, é ele. É ele. E Pedro, querido Pedro, que propôs a retomada da antiga atividade do grupo. O querido Pedro que cortou orelhas para serem coladas novamente.
O querido, leal e dedicado Pedro olhou para João, ouviu suas palavras, mirou as margens do lago, viu o mestre e saltou do barco. E disse: podem remar se quiserem, mas vou sair. E dirigiu-se à terra firme. Todos vieram atrás, e o Salvador, num maravilhoso gesto de cortesia, tinha preparado o desjejum para eles. Ele fez uma pequena fogueira e cozinhou alguns peixes. É interessante pensar na grandeza dele. Ele sabia que estavam com fome, e a noite tinha sido difícil, e assim preparou uma refeição para eles. E eles foram até ele. Então Jesus começou a fazer perguntas, e com isso eu termino. Pedro, amas-me mais do que esses peixes nesta rede aqui? E mais que esses barcos e cestos? Pedro respondeu: sim, amo-te mais do que eles. Pela segunda vez, Jesus perguntou: Pedro, amas-me mais do que esses peixes? Mais do que suas redes e seu velho barco? Um pouco angustiado, Pedro respondeu: sim, amo. Já disse que sim. Amo-te. Talvez o Salvador tenha respirado fundo, sorrido, olhado Pedro bem nos olhos, e embora não tenha dito, parecia estar dizendo: agora pergunto-te pela terceira vez. Amas-me? Pedro estava muito sensível com o número 3. Agora. E Jesus indagou: muito bem. Pela terceira vez, amas-me mais do que fazes e o que estavas fazendo agora há pouco? Pedro respondeu: amo. Amo-te mais do que tudo. E esse foi o momento em que Pedro se tornou o grande apóstolo. Esqueçamos as negações, por piores que tenham sido. Esqueçamos as orelhas decepadas. Esqueçamos a impetuosidade. Esqueçamos a confusão. Esqueçamos a falta de iniciativa para fazer algo além de voltar a pescar. Naquele momento, face a face, com toda a honestidade do coração, ele disse: amo-te mais do que tudo. E diante disso, o Salvador do mundo pediu: então apacenta minhas ovelhas. Já te pedi antes que deixasse as redes, e volto a pedir agora, e não quero pedir pela terceira vez. Quando te mandei deixar as redes, foi para sempre. Quando pedi que me seguisses, foi para sempre. Quando te chamei como apóstolo, foi para sempre. Quando te chamei como missionário, foi para sempre. Quando pedi que perseverasses, era até o fim mesmo. Agora esquece as redes, os peixes, vai ao barco e deita fora os remos pela segunda vez. Apacenta as minhas ovelhas. Estamos nisso até o fim. E esse foi o dia em que Pedro iniciou sua marcha rumo à eternidade e se tornou um grande homem de Deus em questão de horas ou dias. Foi a partir daí que certas pessoas passaram a pedir para serem deixadas estendidas na rua, aguardando que a sombra de Pedro passasse sobre elas. Eis o Pedro que surgiu após esse breve encontro às margens do mar. E a pergunta é para o tempo e toda a eternidade: tu me amas? Tu me amas? Elders e sisters reunidos hoje nesta congregação, vocês o amam. Senão, não poderão chegar onde precisam, não poderão ser o que precisam ser, não poderão dizer o que precisam.
Não poderão tornar-se testemunhas, emissários, baluartes e sentinelas da verdade. Não podem ser, a menos que o amem. É o primeiro e grande mandamento, o maior de todos os mandamentos, o primeiro mandamento. Vocês precisam decidir hoje se estão trilhando um caminho de compromisso à ideia de que amam mesmo a Deus. Vocês realmente amam o Salvador. E se o amarem, e sei que o amam e oro para que amem, e estamos juntos e marcharemos juntos rumo ao futuro, e se o amam, declaram isso e creem nisso, então seu chamado é apacentar as ovelhas dele, para sempre. Agora compreendem por que vocês não devem nem podem nunca voltar atrás? As coisas nunca mais serão como antes. Pedro, não podes ir para casa, não podes voltar a pescar, não podes regressar a Galileia, não podes voltar aos barcos. Acabou. É uma nova vida, um novo dia, um novo tempo. A missão marca esse tempo em sua vida. Vocês não podem retroceder. E se o fizerem, partirão meu coração e o coração do próprio Deus, pois terão virado as costas para o Evangelho de Jesus Cristo, ao qual consagraram a vida, ou pelo menos os próximos 2 anos ou 18 meses. Mas saliento que não se trata apenas de 18 meses ou 2 anos. Aqui estou eu depois de 49 anos. E vou continuar sempre orando que jamais, jamais, jamais parar. E oro para que vocês também nunca, nunca parem. E resistam, caso se sintam tentados na missão ou depois de renegar a fé, cometer transgressões ou violar os convênios que fizeram, com honestidade de coração, mesmo cientes de que nunca serão perfeitos e de que todos nós precisamos nos arrepender de algo durante a nossa vida. Seu curso precisa ser certo, precisam permanecer no rumo correto, precisam ir até o fim. Não podem voltar atrás. Vocês já abandonaram as redes e vão apacentar as ovelhas. Serão discípulos do Senhor Jesus Cristo pelo tempo e por toda a eternidade. É uma responsabilidade tanto para os ombros de um rapaz de 19 anos sentado aqui, ou de uma moça de 21 anos, seja o que for. Mas é assim mesmo que tem que ser. Amas-me. Então, apacenta minhas ovelhas. E faze-o para sempre. Que vocês tenham sucesso nisso. Contarão com o amor de Deus e meu amor. E terão o Espírito Santo para auxiliá-los, pois é impossível ter êxito sem Ele. Que Deus os abençoe na maior aventura de sua vida, que deve e vai moldar, caso permitam, todas as melhores experiências que virão a ter para o restante desta vida, e até mesmo, no que eu saiba, até a próxima. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.